Vamos chamar então o Dr. Acari para falar sobre os aspectos terapêuticos. E logo depois da aula do Dr. Acari, nós vamos abrir para as perguntas. Quem esteve aqui na reunião do ano passado, de dezembro? Levanta a mão. Algumas pessoas estão cobrando de mim já o que foi colocado. Obrigado. O que foi colocado, o que vamos... O que vamos passar. Quem já foi à Disney aqui? Flórida, levanta a mão. É um local que vale a pena. Ou seja, vale a pena. Agora com o dólar tão alto desse jeito, mas vale a pena guardar. Realmente é um mundo muito interessante. Nós estamos aqui na Flórida. Aqui nós temos a cidade de Orlando, onde que temos grandes lagos. As pessoas vão para lá para irem aos shoppings, gastarem dinheiro no shopping, comprar seu celular, seu micro novo que aparece. As crianças adoram os parques de diversão, são vários parques de diversão que ficam numa área não tão grande, mas lá é só carro. Quem quer andar a pé como eu, não tem jeito, quase não tem calçada, é só praticamente automóvel. E a cidade de Orlando, ela é conhecida como o mundo de Walt Disney, que compreende um mundo, um universo de sonhos. Vários parques temáticos. Magic Kingdom, Epcot, SeaWorld, Aquática, Universal, Ilhas Aventuras, dentre elas, destacando-se, logicamente, Harry Potter. Harry Potter com o mundo fantástico, ele faz parte dos dois parques e tem um trenzinho que comunica o mundo de Harry Potter a outro mundo de Harry Potter. E teve o 26º Congresso Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica. Nesse 26º Congresso, são 848 pessoas participantes, mais 50 países participantes também. Ele foi realizado lá, é tudo muito grande, num hotel chamado Marriott, um hotel enorme, onde que em uma sala, 800 pessoas sentadas, uma sala. É fantástico, porque os caras não brincam com essas coisas. Som fantástico, apresentação maravilhosa, está no mundo dos sonhos, não é à toa que eles escolhem para fazer esses congressos. E tem as casas estranhas, como esta, é o Wonderworks, e eu gostaria de começar a apresentação de hoje com essa casa estranha, de cabeça para baixo. O que o Marco Antônio apresentou hoje é uma casa estranha, de cabeça para baixo. Aquele mundo de informação que tem, isto é internet. A internet faz esse mundo de cabeça para baixo. Como selecionar, como colocar a coisa no lugar certo agora, como inverter a casa. Então, dentro dessa condição, nós temos que ir para a história, para entender a história. Por isso que eu perguntei quem é que veio no ano passado, para entender a continuidade das coisas. Quando nós falamos em esclerose lateral amiotrófica, nós falamos de uma casa estranha. Era inicialmente um local que as pessoas paravam nas suas marchas andantes, os andarilhos, eles tinham que descansar em um certo local. Era um local chamado hóspice, que as pessoas ficavam lá para dormirem. E depois as mulheres loucas começaram a ficar lá. E as mulheres loucas depois, elas tinham que ter um médico. Um dos médicos dentro desta casa, Jean-Martin Charcot. E o Charcot começou a observar que nem todas as mulheres eram loucas. Umas eram menos loucas que todas as outras. E essas menos loucas, elas tinham alguns problemas, que analisados de uma forma mais específica, eram doenças neurológicas. Dentre as doenças neurológicas que ele escreveu, a esclerose lateral amiotrófica. 1868. A descrição que ele deu na época é praticamente a descrição que nós temos hoje. Ele fez a descrição clínica, a descrição de semiologia, ou seja, aspectos clínicos, também patologia, porque falecendo uma mulher, 2, 3, necrópsia feita, e a análise dela mostrando o que estava de alterado nessa patologia. Pessoas mais tarde, dentre elas uma senhora russa chamada Bunina, elas observaram essas pessoas que na necrópsia de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, no cérebro e na medula nervosa, havia acúmulo dessas substâncias que o Marco Antônio comentou agora. Essas proteínas agregadas, acumuladas, que são os materiais proteicos.
Esse material é a causa da doença ou é uma consequência da doença? Essa sempre foi a pergunta que foi colocada, e os cientistas começaram a estudar essas marcações todas, tanto no neurônio, como no seu prolongamento, que é o axônio também, analisando essas substâncias. Mas no final, o que acontece? O neurônio ele vai diminuindo de número, ele vai morrendo. Nós nascemos com um certo número de neurônios, com o tempo eles vão morrendo, eles não são refeitos. Diferentemente da pele, que é refeita, do fígado, que é refeito, mas o neurônio não. Uma vez morto, para sempre morto, assim que dizia. Entretanto, há certas pessoas que conseguem, através do neurônio sobrevivente, que ele brote, igualzinho à árvore. Poda a árvore, e aí vem o broto. Agora, esse broto tem que estar sadio, ele não pode morrer. Então, esta que é a curiosidade. Como fazer com que o broto ele fique vivo e como que ele chegue no órgão-alvo, que é o músculo esquelético das pessoas. E assim começamos a estudar as causas da doença. A doença era dita doença do neurônio motor, doença que envolve o neurônio que faz a motricidade. Portanto, quando nós comentávamos que era doença, parecia que era do neurônio motor. Hoje nós sabemos que a doença é muito mais do que o neurônio motor. Ela está envolvendo também outras células vizinhas. Ela envolve o nervinho, ela envolve até o músculo esquelético. Qual é a causa da doença? O Marco Antônio comentou. Não tem uma causa única. Mesmo naquela forma chamada familiar, há pessoas que têm o defeito genético que não desenvolvem a doença. Tem uma certa segurança, tem um fator protetor. Mas há certas pessoas que têm a mutação que desenvolvem a doença muito precocemente, bem jovem. E outros desenvolvem mais tardiamente. Então, ou seja, não é só o gene. Existem outras coisas que favorecem a doença. Assim, uma inter-relação entre genes e o meio ambiente, que aparece daquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos pode ser que favoreça a doença. Algumas coisas que parecem que favorecem: a atividade física intensa, exposição a agentes poluentes, também a exposição a alguns agentes ambientais, que nós não sabemos ainda quais são esses agentes ambientais, mas parece que tem. Agora, os cientistas, o que eles fazem? Eles vão estudar aquilo que é mais marcante. O que é mais marcante? Aquilo que tem em menor intensidade e frequência. Qual que é? A forma familiar. A forma familiar representa de 5 a 10% de todos os casos clínicos. Vamos estudar a forma familiar, vamos ver o que está acontecendo em relação aos genes, em relação ao meio ambiente. Quem sabe nós consigamos desenvolver uma forma de detectar no indivíduo que não tenha uma forma familiar aquilo que desencadeou a doença, aquilo que pode propagar a doença, que pode desenvolver a doença ou que eu posso proteger da doença. E assim começamos a estudar as formas familiares. A primeira forma familiar descrita, a doença foi descrita em 1868. A primeira forma familiar foi em 1992. Quantos anos depois? Que conseguiu identificar qual que era o gene afetado, que era o SOD1. Por isso que é chamada ELA tipo 1, que é a superósseo desmutase. É uma enzima que é o lixeiro da célula. Ela inibe o radical livre. Para nós falarmos aqui, eu estou produzindo energia. Vocês ouvirem, vocês estão produzindo energia. E a produção de energia vem o lixo tóxico da célula, que são os radicais livres. Só que nós temos que proteger, nós temos que inibir o radical livre. É o lixeiro. Quem que é esse lixeiro? A SOD, que é a superósseo desmutase. Se o lixeiro não vier, lixo acumula. Acumulou lixo, aí vem mosca, aí vem zika, aí vem outras coisas mais que aparecem. Então, ou seja, nós temos que estudar muito bem essa forma, e com o tempo fomos descobrindo outras formas familiares. E assim, de 2005, olha a explosão de quantidade de genes relacionados à esclerose lateral amiotrófica. Agora, o interessante, para dizer que seja forma familiar, tem que ter um número de pessoas de ela na família. Isso é forma familiar. Quando nós começamos a estudar os genes da forma familiar, de repente começamos a detectar genes alterados em pessoas que não tem ninguém na família afetado, embora seja o gene da forma familiar. Começamos a ver genes da forma familiar em pessoas esporádicas, em forma esporádica da esclerose lateral amiotrófica. E uma explosão de genes começa a aparecer. E assim, o
que os cientistas fazem? Modelos animais. Agora, o modelo é aquela história. Modelo. O que é modelo? Eu comentei com vocês hoje que nós somos indivíduos, nós somos únicos. E modelo seria alguma coisa que fosse igual para todo mundo. A Gisele Bündchen é o modelo. Vocês aqui conseguem usar a roupa dela? E ela é modelo do quê? Nem de roupa, nem de ideal. Porque é magra demais. Não tem substância. Para mim não é modelo, nem ideal. O que aparece. Então veja como que é engraçada essa história toda, né? Do que se tem. E os modelos animais são a mesma coisa. Eles são modelos deles mesmos, mas eles nos ensinam a entendermos os processos. Dentre os modelos, o mais importante é esse aqui, olha, que é chamado da SOD1, que é feito. Sim, foram testadas várias substâncias, várias formas terapêuticas também foram testadas. Mostrou-se muito interessantemente que esses camundongos, eles vivem até 140 dias, 150 dias que eles vivem. A média, 2 anos. 680, 700 dias. Ou seja, uma mutação feita no camundongo, a morte é precoce. Mas por que ela vem? Porque o neurônio motor morre. E o camundongo fica sem movimento. E assim foram feitas várias pesquisas em modelos animais. Dentre eles, aquele LCD1. Depois outros foram aparecendo. Só que começa a ter a Sociedade de Protetores Animais. Elas começam a proteger os camundongos. Vocês ouviram no ano passado, no retrasado, pessoas atacando vários locais, os cachorros também. Porque o ser humano, ele é um pouco sacana também. Embora tenha o Comitê de Ética e Pesquisa, muitas vezes nós avançamos os sinais. Então vamos trabalhar com outros modelos animais. Eles tentaram. Qual é aquele que a Sociedade de Protetores Animais não iria mexer? A barata. Só que não era um bom modelo. E assim, qual que é o outro? O verme. Tem um bom modelo para a esclerose lateral amiotrófica, que é esse vermezinho. Esse vermezinho é um bom modelo. E assim começam a aparecer outros modelos, um peixinho também. E começa a haver uma pesquisa em relação àquilo que está acontecendo com a doença e aquilo que eu possa proteger da evolução da doença. Se aparece alguma forma de proteção, remédio feito será. Quais são as condições que aceleram a doença? Se tiver uma que acelera a doença, isso pode acelerar. Qual é a condição que atrasa a evolução da doença? Isso pode ser tratamento. Começa a fazer a pesquisa em camundongo. E assim colocado o camundongo na gaiola, vê a movimentação, quanto que ele se mexe, como se movimenta, vai marcando isto, e vamos ver quais são os genes que silenciam a doença, quais são os genes que reparam as doenças, qual é a forma de fazer aquilo que se chama célula-tronco para a doença também. Existem mais de 400 modelos animais hoje para a esclerose lateral amiotrófica. Nós importamos um casalzinho de SOD1, camundongo macho, camundongo fêmea, o Mickey e a Minnie. $7.000. Caramba, é isso mesmo, cada modelinho desse custa isto. Nós importamos. Chegou no Porto de Santos, com 3 semanas. Não liberaram, estava em greve. Quando liberaram, estavam mortos já. E a pesquisa vai embora. Porque Brasil, como é que você vai agora justificar a morte de um casal de camundongo, que custou $7.000? Perante o Ministério Público é difícil para o cara entender uma condição desta. Mas por isso que o Brasil paga os royalties de medicamentos. Nós não temos uma medicação nossa aqui praticamente, é quase tudo importado. Um bom modelo é do Zebrinha Fish, que é do Paulistinha nosso. Só que nós não ganhamos nada com esse Paulistinha. Os americanos ganham agora o modelo animal. Eles ganham mais de $7.000 para cada cepa desta, exportada. E os medicamentos feitos, logicamente que eles vão cobrar da gente. Praticamente. Um remédio. Quem aqui toma losartana? Levanta a mão. Olha. É importada. Sabia? Losartana. Só que a losartana foi feita de veneno de cobra. De qual cobra? Da jararaca. Não falei sogra não, tá? Eu falei da cobra jararaca que aparece, do que se tem. Daquela jararaca eles conseguiram tirar o veneninho de cobra que faz abaixar a pressão. Quem que simplificou isso tudo? Quem purificou? Americano. A cobra? De Ribeirão Preto. Brasileira, paulista. Nós não ganhamos nada e a gente paga para eles. E assim vai acontecer, e com o Paulistinha é a mesma coisa. E nós temos outros modelos animais, os macacos. Os macacos eles foram muito utilizados como modelo animal e hoje é muito
muito difícil fazer pesquisa. Só que é muito importante, porque é próximo da gente em relação a algumas coisas. Esse macaco vervete, ele é muito interessante, porque ele tem um comportamento muito semelhante do ser humano também. E quando se fala de esclerose lateral amiotrófica, nós estamos falando de uma doença motora. Mas nós temos também o componente não motor, que foi comentado aqui hoje, a parte de comportamento. A gente estuda, portanto, aqui nos macacos, nos vervetes, do que aparece. E esse macaco, ele também é muito interessante. Ele tem estresse, ele tem hipertensão arterial, ele tem as doenças do mundo novo. Se colocarem um celular para ele, então, meu Deus do céu, quando aparecer a história brasileira atualmente, política, ele vai ficar... E outra coisa, ele tem dependência a álcool também. Quase tudo da gente. Então é estudado para várias condições também de experimentos. E nós temos que fazer a pesquisa nos modelos animais. E a pesquisa temos que escolher o que nós vamos testar. Dentre as moléculas para esclerose lateral amiotrófica, que possam ser protetoras, existem mais de 10 mil. Aí nós temos que fazer o teste pré-clínico em laboratório, com célula. Nós colocamos aquela célula deficiente, doente, que o Marco Antônio apresentou, e alguma coisa dentro da célula para dissolver aquele grânulo. É assim que nós descobrimos quais são as substâncias em potencial de uso terapêutico. Aí depois, olha, eu acho que nós temos umas 250 substâncias que possam ser testadas. Eu vou fazer um modelo animal agora. Testar em modelo animal. Aí eu testo, a primeira coisa é segurança, se não mata, se não causa uma outra doença. Segundo, se mostra eficácia, eficiência. Como é que eu defino eficácia e eficiência? Algumas coisas, dentre elas, longevidade. Se eu aumento os dias de vida. Se aumentou dias de vida, eu vou passar agora para a fase 1 em humanos. Na fase 1, voluntário sadio. Sadio, eu uso a substância, ou injeção, ou procedimento, e vou ver se não tem nenhuma doença, sem nenhum outro problema, que é a fase de segurança. Ninguém está falando em tratamento. Aí vem a fase 2. Está doente? Está doente? Está doente. Eu uso o remédio, uso o remédio, uso o remédio. Eu não estou testando eficiência. Eu estou testando se o remédio no paciente, ele não causa problema. Primeira coisa. Depois eu vou medir se tem segurança, se tem eficiência. Se melhora dias de vida, ou semanas ou anos. Se melhora a força, se melhora comportamento. E é assim que eu vou ver. Ah, parece que melhorou. Aí vem a fase 3. A fase 3, metade usa o remédio, metade o placebo. Só que não é assim, essa metade usa o remédio, a metade usa o placebo. É aleatório. O aleatório é por sorteio. Pode ser remédio, pode ser placebo, remédio, placebo, mas a quantidade de placebo comparada com a quantidade de remédio é a mesma. Aí eu vou ver, nessa fase 3, se tem diferença entre os tomadores do remédio com os tomadores do placebo. Aí tem a fase 4, efeito adverso. Se o remédio não dá impotência, queda de cabelo, não sei o que, tal, essas coisas todas que podem acontecer com o remédio. Só depois que ele é registrado. Se for na Europa, tem uma agência que faz o registro, que é a EMEA. Nos Estados Unidos, o FDA. No Brasil, é a Anvisa. No Brasil, portanto, quase não tem esse problema, mas o remédio feito lá fora tem que entrar. Aí a Anvisa, ela vai dar ou não o selo de entrada, de registro. Demora quanto tempo para começar a sintetizar uma substância até chegar na prateleira de farmácia? 20 anos. Até chegar no Brasil, crise e tal, não sei o que, mais um tempo deste. Demora muito tempo, do que parece. Ainda mais para uma doença rara. Doença rara é menos de 60 por 100 mil pessoas. Quanto vai custar um remédio hoje, com tudo isto? Quanto mais regras, mais caro. Quanto mais segurança, mais caro. Quanto mais tempo, mais caro. Quanto mais rara a doença, 2 a 4 pacientes por 100 mil pessoas. Cada remédio deste prevê-se mais ou menos R$500 mil por ano. Qualquer remédio novo que faça diferença para a doença de base. E demoramos cerca de 20 anos para fazer. Então, ou seja, nós temos que criar mecanismos mais rápidos de ensaios clínicos.
Isso é necessário. Daí o envolvimento de pacientes, daí o envolvimento das associações, envolvimento dos laboratórios, das universidades também. E nós temos que fazer as coisas mais rápidas. Mas temos um outro problema. Essa forma de pesquisar, metade toma remédio, metade toma placebo, eu vou comparar estatisticamente, como se as pessoas fossem todas iguais, modelos. E elas não são todas iguais e modelos. Aí, do ponto de vista estatístico, eu não encontro diferença entre os tomadores de remédio e os tomadores de placebo. Portanto, o remédio não é registrado. Mas eis que chega um indivíduo e fala: meu filho, eu era fraco, eu estou forte. Só que ele é único naquele meio. Ele não vai ter o remédio. Esta é a ditadura dos ensaios clínicos. Porque você pode ter o indivíduo respondedor dentre os indivíduos não respondedores. Para onde está caminhando a ciência? Para personalização terapêutica. Ou seja, tirando-se sangue, tira-se o sangue, e você, através disso, vai saber quais são as potencialidades terapêuticas que você tem, não que o grupo tenha. Isso está muito longe? Olha, eu achava que isso era impossível. Mas quem assistiu o trailer do filme que passou ontem à meia-noite? Star Wars, Guerra nas Estrelas, do que aparece. Eu assisti há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava na universidade ainda, o Spock, aquele orelhudo, ele estava numa caverna, ele tirou o celular dele, aquele de flip, pá, e ele falou com a nave, com o Capitão Kirk. E o Capitão Kirk aparece, FaceTime, aparece. Aí ele fala: está comigo uma pessoa que está doente aqui. Então o Capitão Kirk fala: eu vou mandar para você um tubinho, você vai colher sangue dessa pessoa, e veio por teletransporter, pá, e chegou lá na caverna, o tubinho. Agora, junto com o tubinho, veio uma lanceta. Tira sangue, põe no tubinho. Zero direto. Porque a lanceta já está dentro do tubinho. Direto. Por teletransporter, voltou para a nave. E lá na nave, eles colocaram numa máquina um escaneador. Isso, filme de 1979. Um escaneador. O escaneador já se descobriu qual que era a doença, mas não só a doença, o nome de doença. Onde é que estava o defeito. Qual que era a proteína alterada. E veio a possibilidade de fazer o antídoto, realizado em tempo real, a correção voltou por um tubinho para a pessoa, para administração para ela, por teletransporte, que estava lá na caverna. Foi administrada aquela substância, antídoto, curou a pessoa, lá na caverna. O que mais me surpreendeu, não foi tudo isto. O que mais me surpreendeu, que eu queria saber qual era a operadora do Spock, porque não caiu hora nenhuma no celular. O tempo todo ele conversando lá. Isso muito futurismo? Olha quanto tempo as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo exatamente assim. Através do exame de sangue, algumas pessoas que estão aqui já começaram a fazer exames de DNA. Ainda nós não sabemos para onde que vai a velocidade disto, mas que vai chegar na personalização e individualização, ela vai. No ano passado, em dezembro, nós fizemos a apresentação daquilo que aconteceu no 25º Congresso Internacional, que foi lá na Bélgica. Lá na Bélgica, muito interessante, lindo, o manequim Peace, que eles adoram o manequim Peace, porque representa um menino que dentro de uma guerra, ele não estava com medo, nenhum do que estava acontecendo, começou a fazer xixi, e daí ficou a imagem da situação do não ter medo, do que aparece, que é do belga. E nesse congresso do não ter medo, eles passaram algumas coisas para fazer aquela história do Capitão Kirk. O que nós temos que poderia melhorar um indivíduo com esclerose lateral amiotrófica? Foi falado a respeito de tirazentive, para melhorar um pouquinho de força, realmente melhora um pouquinho a força respiratória. Falou-se a respeito do NP001, uma substância que naquelas pessoas que têm um processo inflamatório dentro dela, são respondedoras, não são todos os indivíduos que respondem. Quando fizeram um estudo estatístico, tomador do remédio e o tomador do placebo, sem diferença. Mas quando eles selecionaram os indivíduos que tinham um processo inflamatório, a medicação ela era benéfica. Então nós apresentamos isso lá do Congresso, nós apresentamos a possibilidade de se colocar fator de crescimento no líquido cefalorraquiano, só que tinha que fazer punção todo dia, imagina, fazer espetada de agulha nas costas e injetar um remédio nas costas todo dia. Então não dá. Então o que eles fizeram? É uma bomba
Essa bomba fica na barriga, um catéter vai até a coluna, dentro da coluna, lá onde que se encontra o líquido céfalo-raquiano que banha a medula nervosa. E através da bomba eu jogo uma substância chamada fator de crescimento. Esse fator de crescimento chamado VEGF1. E assim, as pessoas que foram tratadas desse jeito, elas apresentavam uma certa melhora clínica. O problema é o custo de tudo isso, a manutenção dessa condição, mas era um potencial tratamento para esclerose lateral amiotrófica. Eu comentei no ano passado a respeito de certos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, que eles têm uma uma hiperexcitabilidade neuronal. Eles têm uma hiperexcitabilidade. Esses indivíduos que o neurônio dispara mais rapidamente, esses indivíduos podem ser protegidos de alguma forma dentro desta proteção com algumas medicações. Dentre elas, por exemplo, um anticonvulsivante chamado retigabina. Então, já selecionando as pessoas que poderiam ser alvo terapêutico. E esse modelo não era interessante só para isto. Ele era interessante também para saber se alguma coisa que a pessoa fizesse poderia acelerar o desenvolvimento da doença no indivíduo susceptível. Ou alguma coisa que ela comesse que acelerasse. Ou alguma atividade, por exemplo, física, que acelerasse a doença também. Através dessas técnicas que são muito interessantes. E pode-se testar medicamentos. Dentre os medicamentos, a retigabina. Ou seja, com potencial uso terapêutico dessa substância. Isso que eu fiz, que eu trouxe naquela oportunidade, que foi o resumo. Até que chegamos no 26º. Estamos aqui hoje, ansiosos para sabermos que novidades nós temos em relação ao 26º. O que nós vimos lá no congresso foi o seguinte: o alvo é o paciente. Ele é o alvo, é o mais importante. Então não é o cientista, não é a universidade. E para o paciente, todas as outras atividades são feitas. E os profissionais estão envolvidos, mas o alvo é o paciente. O que nós comentamos hoje, nós não nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para fazer o outro feliz. Em relação à parte da área da saúde. Eu não faço por mim, eu tenho que fazer pelo outro também. E quando nós vamos para uma atividade desta, este é o pensamento que tem que ser. E dentro desse pensamento, lógico, o tratamento. Para melhorar sintomas, para proteger na evolução da doença, para recuperar aquilo que a pessoa perdeu, ou para ampliar aquilo que ela tem, que é a plasticidade, que é o treinamento. Foi muito bem comentado pelo Stanley. O Stanley, o que ele está fazendo? A doença é a menor parte dele. O que ele tem que fazer é uma ampliação do restante que ele tem. Esse é o objetivo todo. E aqui no Congresso é colocada dessa forma também. Em relação ao medicamento, Riluzol. O Riluzol, ele foi lançado em 1994. Já faz quantos anos? Já bem idoso já, o Riluzol. Maior de idade. Então ele já paga imposto de renda. Já. E dentro desses 22 anos, praticamente, qual outra coisa que apareceu que seja terapêutica que aparece? Ainda nós não temos. O Riluzol teve uma importância porque através dele as associações foram crescendo, foram aparecendo e realmente o alvo sendo o paciente, o que nós temos para fazer para melhorar o dia a dia da pessoa e de quem está ao lado daquela pessoa também. Modificou bastante. Nesse momento, 94, foi a 5ª reunião. E na 5ª reunião havia 200 pessoas. Na 26ª, quase 1000 pessoas. Ampliou bastante. Um número maior de pessoas estudando, pesquisando uma doença rara do que aparece. Mas o Riluzol tem um efeito pequeno. Ele amplia a sobrevida de 3 a 4 meses. Muito pouco do que aparece. Embora seja muito pouco do que se tem, nós ganhamos em relação a esse respeito de conhecer melhor a doença e a pessoa também, e a relação da pessoa com outros indivíduos. Mas quando dado o Riluzol de uma forma bem precoce, ou seja, no primeiro indício da doença, que é difícil fazer diagnóstico, esses 3, 4 meses, eles são triplicados para 9, 12 meses. E há certas pessoas que têm uma resposta melhor. São aqueles que têm aquela resposta cortical mais rápida. A hiperexcitabilidade cortical. Então, ou seja, a gente já começa a identificar pessoas respondedoras e não respondedoras. Quando a doença está muito avançada, ele praticamente não tem um efeito em longevidade. E nós marcamos longevidade,
mas nós teríamos que marcar outras coisas. Então, por exemplo, tempo de comunicação. Ou seja, a pessoa se mantém mais tempo comunicando. Proteção de outros músculos. Exemplo, músculo ocular extrínseco. A necessidade de outras medidas também. E o pessoal da China fez um trabalho, muito interessante o trabalho da China, mostrando também que há uma certa eficácia em relação ao riluzol, especialmente quando dado de uma forma mais precoce. Mas não são todos os indivíduos que apresentam essa resposta positiva. E são feitas várias pesquisas com várias outras medicações, e elas tendo alvos diferentes. Para inflamação, para morte celular programada, para agregação, para a parte tóxica, para a parte de energia celular. Então são várias substâncias. Mas cada substância dessa testada, imagine o custo de pesquisa. Cada uma dessas. Então é bastante custosa. E assim elas vão passando em fase descoberta, pré-clínica, fase 1, 2, 3, fase 4, até a aprovação e o registro da medicação para entrar em contato conosco. E o remédio pode ser para sintoma ou pode ser para a doença que está acontecendo também. São várias pesquisas relacionadas, e isso está na internet, mas está de cabeça para baixo. Nós temos que voltar essa casa para cima, telhado para cima novamente. Temos que selecionar a informação e temos que ver o que está acontecendo. Uma das coisas interessantes que foram comentadas foi aqui nas Ilhas Marianas. Ilhas Marianas nós temos Havaí, Califórnia, China, Japão, Filipinas. Ilhas Marianas é uma ilha mais ao sul. Nessa ilha mais ao sul, temos algumas condições interessantes. Aparece uma palmeira linda, aparece esse bichinho chamado morcego, e as pessoas aqui que vivem nessa ilha, cerca de 1/4 dos adultos morreram de uma particularidade, uma associação. Ela, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson e doença de Alzheimer. Tudo no mesmo indivíduo. Ou seja, tem alguma coisa em comum para essas três doenças. E assim nós começamos a procurar o que tem numa doença que pode ser comum para outra, porque se eu souber, eu poderia estar tratando Parkinson também, Alzheimer também. Foram procurar. E dentro do procurar, eles viram que na biópsia, na necrópsia, havia acúmulo daquelas proteínas que o Marco Antônio apresentou. Vamos fazer um modelo animal. Uma pesquisa do que está acontecendo. E o modelo animal foi incluir essa substância na dieta do macaco, chamada beta-metilalanino aspartato, que é um aminoácido. Aminoácido na natureza, que vem lá do aquífero, que vem para as raízes, para o caule e vai para o fruto. Essa substância acumulada. Quem que comia o coquinho? O morcego. E aquele indivíduo naquela vila comia o morcego. Então ele se contaminava, entre aspas, com o morcego que comia a substância que vinha lá do aquífero, que vinha lá de baixo, que vem de uma bactéria. E essa bactéria que faz essa substância chamada BMAA. Com o tempo, a pessoa se contaminando, entre aspas, ela vai fazendo degeneração do seu neurônio motor e nas células também não do neurônio motor, como aquelas relacionadas com memória, Alzheimer, com aquela relacionada com movimento, com o controle do movimento, doença de Parkinson. Vamos fazer o modelo animal? Vamos. E assim foi dado para o vervete, para o camundongo, para o macaco, quantidades de BMAA. Só que eles não queriam só dar o BMAA. Eles verificaram o seguinte: se um aminoácido pode levar à doença, um outro pode proteger. E um outro pode acelerar. Um dos que aceleram é aquilo que os indivíduos em academia usam bastante. BCAA. Todos aqueles produtos alimentares de academia têm BCAA. Para o humano que já tinha uma propensão à doença, tomando BCAA, acelerava a doença. Ou seja, não é uma boa dica. Mas pode ser que tenha um aminoácido que feche o canal iônico, que feche o poro. Vamos procurar. Dentro da procura, eles isolaram a serina, que é um outro aminoácido. Então eles colocaram em alguns macacos o BMAA na dieta, mas a serina também. E vamos ver o que aconteceu. Naqueles que fizeram uso por bastante tempo do BMAA, desenvolveram a doença igualzinho do humano. Do mesmo jeito. Ou seja, o BMAA desenvolve a doença, do que aparece. E aquele que fez uso do BMAA mais a serina,
a doença apareceu bem mais tardiamente e mais leve do que aparece. Ou seja, o aminoácido aqui, ele protegeu. Foram apresentados trabalhos, portanto, do fator protetor da serina para essa condição. Talvez seja um aminoácido que proteja também a pessoa com esclerose lateral amiotrófica de forma esporádica. Isso é novidade. A dosagem, uma dosagem alta de serina, que é colocada. Eu tenho muito receio disso, porque de repente começa a ter aquela condição de proliferação de tomar todo mundo serina em quantidade muito alta. Os ortomoleculares que vão levar a essa condição de tratamento. Outros trabalhos começam a aparecer da mesma forma. Agora, esse trabalho foi muito interessante, porque é o seguinte, o BMAA pode estar presente em outros locais, levando a doença de uma forma esporádica para quem seja sensível. Lá no deserto, no Saara, eles encontraram, lá no aquífero, lá embaixo, uma quantidade grande, embora tenha uma quantidade pequena de água, mas a contaminação do solo e o vento levando o BMAA para os indivíduos. E pela respiração, pelo ar seco, por condições especiais, eles conseguiram reproduzir a doença dessa forma também. Não só lá, nós temos certas regiões no Brasil que nós temos clusters de esclerose lateral amiotrófica. Espírito Santo, região de Tupã, João Ramalho, Marília, do que aparece. Será que nós não temos no nosso meio ambiente uma quantidade dessa substância? E para essas pessoas, será que a serina ela não seria protetora para os indivíduos? São perguntas feitas. Isso é novidade. É novidade em relação ao Congresso também. E são vários trabalhos feitos, incluindo um da França. Olha que coisa linda. Quem aqui já foi para Marseille? Quem já comeu aquele crustáceo que custa 10 euros? Uma delícia, fantástico aquele negócio. Mas é lotado de BMA. Só que para um brasileiro que vai lá, porque não tem tanto dinheiro para fazer isso, e comer uma vez só na vida. Agora, para o francês que vive lá o tempo todo, e aquele indivíduo que já tem uma sensibilidade genética predisponente, comendo tudo aquilo, desenvolve a doença. Lá temos um cluster de mais doenças relacionadas à alimentação com esses crustáceos. Porque os crustáceos se alimentam de um fitoplâncton que é lotado de BMAA, do que aparece. Ou seja, uma condição de relação entre parte genética e meio ambiente. Vocês escutaram muito também falar da trealose. Certas pessoas mandam trazer trealose do Chile para fazerem uso também. E foi feito um ensaio clínico com trealose. Não se mostrou uma eficácia tão importante com isso. Mas começam a ser testadas outras substâncias, outras plantas, como curcumim. Lá os indígenas utilizam muito isso. Comentou-se a respeito da vitamina D. Vitamina D não modifica a história da doença. E um detalhe que aparece na literatura de internet, cabeça para baixo, metilcobalamina, vitamina B12. B12. Quem aqui já tomou B12 injetável uma vez na vida? Ninguém? Algumas pessoas já tomaram B12 já. Algumas pessoas. Quem tem anemia por deficiência de B12, justificada. É injeção, dói pra caramba. Aquela injeção vermelhinha que aparece, só B12. Não estou falando B1, B6 e B12, só B12. E a B12, uma delas é a metilcobalamina. A outra B12 é a cianocobalamina. O que nós temos aqui no Brasil? Cianocobalamina, não é metilcobalamina. Qual o trabalho que foi feito? Foi feito com a metilcobalamina. E a metilcobalamina é a B12 que é utilizada no Japão. Lá, chama-se meticobal, o nome do remédio. E esse indivíduo, professor Masukuni Kameyama, ele começou a utilizar B12 em alta quantidade para as pessoas que tinham fasciculações e esclerose lateral amiotrófica, mas fasciculações intensas, aquele tremor na carne que não parava. Tá? Aí ele verificou que quantidade grande de B12 diminuía a fasciculação. Opa, pode ser que esteja protegendo da doença. E assim foi feito o pensamento dele. E a B12, ela atua aqui, olha, atua no metabolismo para a formação da própria vitamina B12. E ela utiliza vários cofatores que aparecem. Trabalhos têm sido feitos. Quem tem feito o trabalho? O pessoal do Japão. Já há algum tempo, 7 anos, fazendo isto. E nesse trabalho, nesses 7 anos, verificou-se que os indivíduos tomadores de B12, com esclerose lateral amiotrófica, tomadores de B12 em quantidade intensa, eles tinham, no seu estudo patológico depois, uma quantidade menor daquelas proteínas acumuladas, que o Marco Antônio apresentou.
Então a B12 pode ser que realmente seja terapêutica do que aparece. Vamos fazer um estudo clínico. Metade com B12, metade com placebo. Ou seja, a pessoa acha que está tomando. Mas olha, você sabe que você tomou B12. Porque dói pra caramba. O placebo é açúcar. Dói a picada. Mas já começa desse jeito. O xixi muda de cor. Então o paciente já sabe se ele já tomou B12. Esse é um problema do ensaio clínico que aparece. E os tomadores de B12 na quantidade de 50 miligramas, a nossa injeção tem 5. É 10 vezes. 10 vezes do que aparece. Então os tomadores 2 vezes por semana isto. São 10 ampolas, 2 vezes por semana. Que se tem. Então não é pouquinho, é dose para cavalo mesmo, e muito cavalo, o que aparece. E esses indivíduos tomadores nessas quantidades grandes, com o tempo verificou-se que parecia que era protetora. Dava mais longevidade para os indivíduos. Veja, é um ensaio clínico curto. Não é um ensaio clínico com um grande número de pacientes que aparece. E nós temos que tomar muito cuidado com os ensaios clínicos curtos que nós temos. Exemplo, um remédio chamado Dexpramipexol, numa fase 2, com 200 pacientes, aumentava a longevidade. Aí eles ampliaram para quase 1000 pacientes. Não teve qualquer modificação na história. Um outro remédio é um antibiótico. O antibiótico nós temos em farmácia, que é dado para acne. Minociclina. Na fase 2, parecia positivo, semelhante a este. Fomos para a fase 3, com 500 pacientes. Quando foi para a fase 3, no 8º mês, eles tiveram que parar o ensaio clínico, porque eles estavam tendo mortes do que esperado. Aí eles pararam, quebraram o código e foram ver. Os indivíduos que estavam tomando o antibiótico estavam tendo morte mais precocemente. Ou seja, em vez de ser remédio, era veneno para a pessoa. Nós temos que tomar um certo cuidado. Aí eles comentam que diagnóstico precoce, tratamento com B12 em alta dosagem, megadose, faz com que a sobrevida seja melhor. Por exemplo, nós estamos vendo em relação ao vermelhinho, que está aqui na dosagem de 50 miligramas. Uma diferença grande entre o de 50, de 25 e o placebo, o que aparece. Do ponto de vista de laboratório, nós temos isto. Agora, qual é o problema? Metilcobalamina e cianocobalamina não são iguais. Elas são diferentes. A cianocobalamina, que é a B12 que nós temos, ela não passa do sangue para o nervo. Ela não chega aonde que ela tem que chegar. A metilcobalamina, ela chegaria. Por que estou falando isso? Porque certos pacientes daqui do Brasil começaram a utilizar a nossa B12. Tem que ser a B12 lá. Tem que ser a metilcobalamina, se alguém for utilizar isto, dentro dessas dosagens. Aí as pessoas, elas importam os sites, o eBay. Logicamente que eles vendem. Vende esse. A B12 oral não serve. Não chega onde tem que chegar. Mesmo em mega dose, não vai chegar. Tem que ser injetável. E mais ainda, essa da eBay, será que é a metilcobalamina mesmo? O que aparece? Então, se alguém for utilizar, tem que trazer aquilo que foi feito de uma forma original, que é o trabalho deles lá. Uma outra substância que vocês ouviram falar nesse período foi edaravone. Edaravone também no Japão. Veja, tudo o Oriente hoje. Tudo o Oriente. Eles estão dominando, não só em número, mas em pesquisas e até contratação de jogador também. Não é igual. A prevalência é a mesma coisa. Ou seja, o número de pessoas por 100 mil é igual. Só que tudo lá é huge, tudo lá é grande demais. China, 1 bilhão e 200 milhões. Índia, 700 milhões. Coreia está com dinheiro, Coreia do Sul. Japão, 130, 140 milhões. Então, ou seja, em termos de quantidade, eles têm uma quantidade muito exagerada e com uma abertura econômica que favorece essa condição. E mais ainda, ensaio clínico mais barato. Muito mais barato. E eles dizem lá que eles têm modelo, porque um chinês é igual ao outro chinês. Do que aparece um japonês é igual ao outro japonês. Ou seja, eles têm modelo realmente que aparece lá. E o edaravone também feito no Japão. O edaravone é o inibidor do radical livre. Do que aparece. Poxa vida, interessante. Foi feito in vitro, in vivo, aí depois em humanos. Em humanos eles mediram longevidade, capacidade respiratória, qualidade de vida. Foram feitas medidas e tem uma medida positiva para longevidade, para qualidade de vida, de parte respiratória, mais baixa, pequena. O edaravone
ele foi registrado para tratar acidente vascular cerebral. Em julho, foi feita uma ampliação do registro para esclerose lateral amiotrófica. Mas não é uma medicação que suscite assim respiros de eu vou trazer esse remédio. É caro, bastante caro também. E vamos ver o que vai acontecer agora com outros centros trazendo a medicação. Por exemplo, o centro americano e o centro europeu. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não foi uma grande diferença. Outra novidade foi colocada Ibudilast. Ibudilast é uma medicação também que atua nos radicais livres, na parte metabólica, melhorando a energia celular. Os tomadores da medicação, eles tiveram uma diferença em relação aos não tomadores. Fase 2. Agora eles vão ampliar esta fase do que aparece. E as pesquisas estão sendo feitas de uma forma um pouco mais rápida atualmente, porque a parte estatística melhorou em relação à avaliação em uma e outra. Eu falei da forma protetora e o regenerador. Do tratamento regenerador, novidade da novidade. Os oligonucleotídeos. O oligonucleotídeo eu posso fazer a caráter da pessoa, que é um polímero pequenininho. Eu posso fazer o oligonucleotídeo, é só colocar esse oligonucleotídeo agora no indivíduo. Como? Um vírus, vacina. Eu pego um vírus, a caráter da pessoa, eu ponho aquele oligonucleotídeo, e ele vai na célula do indivíduo, naquele local aonde que eu tenho que fazer o grudar daquela marcação, para que ele faça uma substância protetora ou que iniba a substância que levaria à doença. Igualzinho do Spock, que as coisas começam a aparecer. Elas já estão assim. E dentro destas condições assim, aparece uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que é uma doença genética. Ela é genética, ela atua na medula nervosa do indivíduo, no corno anterior, não é o primeiro marido, tá bom? É aquela célula que fica na frente da medula, e aquela célula que faz o movimento. E a atrofia muscular espinhal tem uma alteração genética, que essa alteração faz com que o neurônio morra. Agora, como eu sei onde é que tem o defeito, eu faço um oligonucleotídeo que vai atuar onde está o defeito. Eu faço a colinha certinha e começa a produzir a substância protetora. O interessante que eu falava, lesão do neurônio, o neurônio morreu, não melhora mais. Já tem em vídeos crianças com atrofia muscular espinhal, tratadas com oligonucleotídeo, que não andavam e estão ficando em pé. Ou seja, as coisas estão chegando. Que aparece. Então essa é uma novidade interessante, que começa a ser feita em modelo animal, já começa a ser feita em humanos, em pessoas com doenças específicas a caráter. Dentre as doenças, aquela que o Marco Antônio comentou, a esclerose lateral amiotrófica familiar, com aquela alteração chamada ORF, C9, cromossomo 9, a região chamada ORF, que é o ORF72. Tem uma alteração lá, genética. Se eu fizer uma correção dessa alteração genética, eu faço com que a doença ela não progrida mais. E assim já se começa a fazer pesquisa com oligonucleotídeo na C9-ORF, através não só de modelos animais, mas também em relação à parte humana. Começamos a explorar melhor o mapa genético. Começamos a explorar melhor aquilo que o indivíduo tem, que favoreça a doença ou que proteja da evolução da doença. Se eu descobrir também o que protege, eu posso explorar isto e ampliar a proteção genética para a pessoa. Já está chegando essa condição. São vários trabalhos feitos para fazer com que tenha um ganho de função ou uma perda de função. Se for um gene deletério, perder função. Se for um gene protetor, ganhar função. Assim nós começamos a fazer esses trabalhos. E são vários trabalhos feitos e mostrando que isso realmente funciona. Agora, o grande problema disto, nós estamos mexendo com célula, nós estamos mexendo com genes. E se eu exponho muito um determinado gene, eu posso favorecer câncer, que está apresentado aqui. O tratamento genético pode fazer isso também. Nós temos que descobrir como proteger sem causar câncer. Uma das formas é a indução da própria célula do indivíduo. Ou seja, aquilo que ele tem, eu colocar um indutor naquele gene para fazer uma proteção. São os IPS.
são as induções. Começamos a ter isso também. Como que eu faço isso? Com vírus, igualzinho. Eu pego um vírus, tiro a infectividade dele, ele não vai causar doença, mas ele entra em contato com o seu DNA. E leva a substância necessária para você, para fazer isto. E esta forma, com esse vírus chamado AAV9, mostra-se segura. Não causa câncer, não causa outra doença. Mas nós vamos ter que ver agora se a gente chega no final para fazer com que a célula faça a substância necessária para a gente. Ou seja, fazer a leitura de uma forma correta. Faça a correção, por exemplo, essa letrinha que está em vermelho, A. E passando o A para a letrinha que eu esteja esperando que seja adequada. Em modelos animais, já conseguimos, através de colocação dessas técnicas, injetando no líquido que está sendo feito na cabeça do camundongo, a correção desses processos. Se eu faço isto, veja só, o camundongo ele vivia 150 dias, ele passou para 250 dias. Ampliou a longevidade dele. Ampliou bastante. Vamos começar a fazer em humanos também, dessa forma. Mas para que eu faça isso, eu tenho que injetar no local certo, da forma certa, na quantidade certa, na frequência certa também. Aí vem a história da célula-tronco. Célula-tronco, campeão mundial de informação de internet. Várias pessoas vão para fora para fazerem tratamento com célula-tronco. Já foram para a China, já foram para a Alemanha, já foram para o Brasil, já foram para outros centros. E aqui em Orlando apresentam-se alguns trabalhos a respeito de célula-tronco e esclerose lateral amiotrófica. De onde que veio o trabalho? Coreia. Oriente de novo, que aparece. Ou seja, desse congresso foi tudo Oriente, o que se tem. E dentro desse trabalho do Oriente, agora da Coreia, algumas pessoas vão querer ir para a Coreia, tenho certeza disto, não estou indicando de jeito nenhum. O trabalho feito por esse médico, o Seung Kim, a equipe dele, uma equipe enorme que está trabalhando nisto. Dentro desse trabalho, é uma forma de tratamento com célula-tronco, administração na RAC do indivíduo, com algumas infusões de repetição, e mostrou-se que os indivíduos tratados, eles tiveram uma longevidade melhor em relação aos não tratados. Essa curva azul mostra que viveu-se mais tempo. Não só isso, qualidade de vida também melhor, medida em relação à qualidade de vida. Em síntese, o que eles comentam? Que a administração intratecal, ou seja, no líquido cefalorraquiano, de célula-tronco mesenquimal retirada da bacia do indivíduo, trabalhada em laboratório, injetada no indivíduo, mostrou-se uma certa melhora do ponto de vista de longevidade, do ponto de vista também de qualidade de vida. Mas o número é pequeno. Não é um número tão pequeno para a célula-tronco aqui. Foram estudados na oportunidade quase 100 pacientes aqui nessa randomização que foi feita. E aqueles indivíduos tratados, eles tinham uma melhor resposta. Mas não basta colocar só célula no indivíduo, com uma certa doença também. Nós temos que entender a sobrevivência da célula, para onde que ela vai, para quem e com quem ela integra-se, como que acontece com a conexão dos axônios, o que acontece nas outras células em volta, ou seja, como que se fosse ainda um quebra-cabeças. Nós temos que descobrir isso. Uma das pessoas muito envolvidas nessa situação é a doutora Özdinler. A Özdinler, ela é da Turquia, ela está em Chicago há bastante tempo, tem um laboratório fantástico, e ela está desenvolvendo uns trabalhos interessantíssimos para saber se o indivíduo é respondedor ou não com célula-tronco do que se tem. Vai chegar nesse ponto também. Ou seja, não é só aquilo, mas o respondedor em relação à célula. E esse outro moço, cotado para Prêmio Nobel de Medicina, ele já esteve no Brasil umas 3 vezes, que aparece, ele comentou bastante a respeito daquilo que está acontecendo agora em somatória de todos esses processos. Oligonucleotídeo, IPS, célula-tronco e substâncias protetoras, que são os fatores de crescimento. O laboratório ele é enorme, o laboratório que ele está trabalhando atualmente. Esse laboratório, que é nessa universidade de Cedar Sinai Medical Center nos Estados Unidos, eles têm feito vários trabalhos. Dentre esses trabalhos, como colocar a substância dentro da célula, como fazer a incorporação dela. Estão desenvolvendo instrumentos para jogarmos as células, para fazer a colocação delas de uma forma continuada, persistente também, porque não basta colocar só uma vez. Os trabalhos iniciais feitos
em modelos animais, por exemplo, no verme, que é aquele vermezinho, o verme ele vive 14 dias. O verme com defeito vive menos de 48 horas. Eles modificam tudo isso e o verme passa a ter a vida normal de 14 dias. Novamente com essas técnicas. E é uma forma muito interessante de trabalhar tudo aquilo que ele está aprendendo, já que está começando a utilizar de uma forma de entendimento no indivíduo com segurança ainda. Segurança, 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 ele não fala nada ainda em eficácia, mas englobando todos esses princípios terapêuticos que nós estamos comentando. E testando várias formas para tentar fazer com que a evolução da doença seja mais lenta ou controlada, várias substâncias utilizadas para se evitar a atrofia muscular, e através desses conhecimentos, nós vamos fazendo a seleção das substâncias que poderiam ajudar os indivíduos, identificando-se o respondedor do não respondedor. Essa vai ser a tendência mundial do que aparece. E através dessas técnicas, nós vamos avançar rapidamente em relação a medicamentos novos. O ano de 2015, qual foi o grant dele? Do Svensson, 21 milhões. O único indivíduo, para fazer pesquisa. O Brasil gastou quanto com o mensalão? E o petrolão? O que parece? Veja só quanta pesquisa a gente está perdendo. A oportunidade que nós estamos perdendo para fazer. Só nós temos que ter os indivíduos, as cabeças, para fazer essas investigações e trabalhos. E ele comenta muito bem, não adianta colocar só célula lá. Você tem que colocar a célula com um fator a mais. Qual é o fator? Ele falou assim, se eu tivesse que colocar dinheiro meu, eu colocaria o VEGF, que é uma substância que faz crescer neurônio. Ou eu colocaria GDNF, que é Growth Factor, que é desenvolvimento, um fator de crescimento, de desenvolvimento celular. São formas que fazem com que a célula ela se mantenha viva por mais tempo. Assim, tomando-se partido destas técnicas, 18 pessoas foram tratadas e agora nós vamos ver os resultados delas. Dentro dessas 18 pessoas tratadas, a doença ela foi mais lenta. Mas ainda ele não fala que é eficaz. Ela foi mais lenta. O que ele está procurando? A técnica foi segura. Não apareceu até o momento nenhum câncer. Não apareceu até o momento nenhuma outra doença que fizesse com que eu parasse. Uma das pessoas envolvidas é uma colega que trabalha com ele. Ela tem esclerose lateral amiotrófica. Essa moça, ela estava no congresso, ela apresentou o trabalho, o pôster dela, lá no congresso, e o trabalho de pôster mostrando que essas técnicas, elas vão ser a resposta, a solução para a esclerose lateral amiotrófica. Vocês estão vendo que aqui tem uma rampinha, que aparece 2 barras. E essas barras por quê? Pessoas com necessidade especial, uma delas aquela moça, em cadeira de rodas, esse outro moço, em cadeira de rodas também, eles foram chamados até o púlpito, até o palco. E assim fizeram uma rampa de acesso. Nessa rampa de acesso, então, aparecem as barras laterais. Este é o Miller é o holandês, que é aquele filme que vocês viram. Vocês não entenderam nenhuma palavra do que apareceu. É a história dele. Ele trabalhava com barcos. Lá a Holanda é conhecidíssima a respeito dessa condição de barco e porto que você tem. Os maiores portos estão lá na Holanda. E o Miller, ele descobriu-se com esclerose lateral amiotrófica. E toda a experiência que ele teve na parte executiva de trabalho, ele está colocando-a para a esclerose lateral amiotrófica. Ele mais 2 outros amigos, eles fundaram um grupo, que é a ALS, esse grupo que chama de 3.0, o paciente 3.0 porque seria igualzinho o Estado, a associação e eu, que seria o terceiro setor, mais ou menos disto. Como é que eu posso ampliar, acelerar as pesquisas? Como é que eu posso ampliar, acessar as pesquisas, mas de uma forma segura, sem que eu me envolva em ensaios clínicos inseguros, sem que eu me envolva com pessoas que só cobram. Mas outro detalhe muito importante, esses indivíduos que cobram 40 mil, fica aqui na frente aqui, 40 mil reais, 50 mil reais, 40 mil dólares, 50 mil dólares, de qualquer tratamento, não é indivíduo sério. Se alguém tem que receber, é o paciente, porque ele é experimento. Se até os camundongos têm mais proteção, eu tenho que ter proteção também. Por isso que é muito importante o paciente ir a esse tipo de congresso. Por isso nós fazemos questão de uma reunião como esta. Acabou o congresso, trazer informação. Informação, porque através dela eu tenho proteção. Eu me protejo disso.
Se tiver que ter dinheiro envolvido, é para o paciente receber, e não o médico receber, e nenhum outro profissional. Ainda mais com essa fortuna, como se faz. Aí tem outras formas. Olha, foi uma doação que foi dada, o senhor está recebendo de graça. Mas é uma corrente. Se o senhor quebrar a corrente, o próximo não vai receber. Esse é outro argumento muito forte, de culpa, que é colocado. O senhor está sendo beneficiado. Só beneficiar o próximo, e nós vivemos para o próximo. Não é assim. Agora, dar dinheiro para pesquisa, fazer investigação, grupo, os americanos fazem muito bem. Tanto que as novidades dessa parte de etiopatogenia, que o Marco Antônio trouxe, praticamente dos norte-americanos. Em relação às pesquisas com pessoas hoje, elas estão vindo mais do Oriente. Elas estão vindo mais da China, do Japão, da Coreia, muito provavelmente no próximo congresso da Índia também. Em relação à Índia, lá havia poucas pessoas. E as reuniões com as associações, elas são muito importantes, porque a associação ela leva a realidade local. É engraçado. Lá na Alemanha, eles prescrevem os médicos guaraná em pó do Brasil. No Japão, eles prescrevem própolis do Brasil. O que é própolis? Custa $100 uma latinha de própolis. Eu não sabia disso. Eu tenho levado um monte para lá. Hoje é proibido, né? Hoje você não pode levar mais. Ou seja, substâncias entrando e saindo dos países, do que se tem. As associações, elas mostram o que está acontecendo na realidade delas. E assim, nós nos protegemos também de maus usos. Ou seja, o alvo é o paciente. E não é a cura do paciente. O alvo é segurança, foi muito bem comentado pelo Rafael. Segurança do paciente e o cuidado. O cuidar da pessoa. Sob uma forma física, mental e espiritual. Esse é o alvo que nós temos. Que foi o alvo que nós tivemos em relação ao banho com a água gelada. Isso foi muito interessante porque foi uma corrente que percorreu o mundo todo de uma forma viral. Foi ótima essa condição. De Jean-Martin Charcot, que descreveu a doença em 1868, que na Bélgica parecia para muitas pessoas uma quantidade de água num copo de cerveja, ou seja, pouca coisa, não foi pouca coisa. Em relação ao que nós tivemos de 2014 para 2015, foi bastante diferença, realmente coisas quentes relacionadas não só com hype em inglês, é aquilo que está acontecendo, aquilo que está na moda do que aparece. Nós temos várias coisas na moda. Hoje nós temos a B12, edaravone, a célula-tronco, mas o mais importante, que a gente tem que comentar aqui, na moda, é o cuidado. Essa é a moda em relação à esclerose amiotrófica. Esse momento é único, ele é nosso, ele pertence a gente, o próximo é de Deus. Então vamos viver esse momento de uma forma intensa. E mais ainda, nós estamos aqui para agradecer e não pedir, porque a vida é muito improvável. O viver é muito improvável. Olha quanta coisa de graça que nós estamos tendo. Dentro desta condição do hype, que é o ápice de tudo e o mais intenso, nós não podemos nos esquecer da esperança. Tudo aquilo que nós brincamos no passado, de super-heróis, né? Puxa vida, quanta coisa que deu certo, quanta coisa que se realizou, concretizou, que nem imaginava. Próxima condição de evolução. Vocês podem imaginar como vai ser a internet do século 21 no ano 2020? Já? Daqui 4 anos? Vocês imaginam? Porque aquela coisa de todo local você ter que acessar e pedir licença para a rede, ela não vai ser mais por Wi-Fi, ela vai ser por lâmpada, Li-Fi, light, vai ser por lâmpada. Se a lâmpada ela emite uma certa frequência, se você colocar alguma coisinha que capte essa frequência, e a luz, ela está aqui, ela não está aqui mais, ela já está lá, ela não está lá mais, ela está do outro lado, que se tem, ou seja, a comunicação vai ser muito mais rápida, e muito mais democrática do que essa forma que nós estamos tendo hoje. A evolução é muito rápida, do que aparece, mas muito rápida mesmo. E dentro dessa evolução muito rápida, nós não podemos perder aquilo que em inglês é chamado hope, esperança. Esperança não é desejo. Desejo faz a gente sofrer. Para cada 10 desejos, só um é satisfeito. Para que esse um seja satisfeito, você tem 9 decepções. E quando aquele que é satisfeito, puxa, essa Gisele Bündchen é nada daquilo que eu imaginava. É assim o desejo. Ele decepciona
a maioria das vezes, e rapidamente, você já quer mais 10 desejos. Esperança não. Esperança é um sentimento que nós temos dentro da gente. Esperança, na mitologia grega, ela veio para controlar, contrabalançar todas as perdas que nós temos. Esperança é sentimento. E eu não tenho dúvida de que cada momento deste que eu volto com muito mais esperança. E a razão pura e simples, porque o foco todo foi colocado no indivíduo, separando-o da coletividade e fazendo dessa pessoa uma pessoa única, uma pessoa especial. Então, através dessa mensagem, eu gostaria de convidar a vocês todos para o ano de 2016, aqui em dezembro, logo depois do Congresso da Irlanda, provavelmente mais informações novas teremos, provavelmente algumas dessas coisas já concretizadas e incorporadas em relação à parte terapêutica, que será o 27º Congresso Internacional. E através dele, a nossa Hype and Hope. E para vocês, um belíssimo Natal 2016, maravilhoso, lindo e muito sucesso. Obrigado.